Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de abril de 2020, uma terça-feira. Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda. Bom dia. Marcelo, bom dia. Sem som? Mais alguém? Alguém mais está com dificuldade do som? Informa aí para mim, por favor. Alguém tá com dificuldade da imagem ou do som? Bom dia, irmã. Me vê bem? Me escuta bem? Oi, Rose. E o Márcio, vou colocar aqui. Tá normal? Tá ok. Bom Bom dia, dia, tudo bom, querida? meu querido. Graças a Deus. Tudo bem. Olha, temos até a Rose hoje assistindo. Que É, beleza. e as gatinhas E também? estão todas bem. Estão dormindo, graças a Deus, descansando. E, A partir de 9 horas, acabou o silêncio nessa casa. Tudo certo. Tava aqui conferindo se o som tá ok pro pessoal, se a imagem tá tudo direitinho. Tava recebendo feedback positivo aí. Geralmente essa hora de manhã não costuma dar tanto problema quanto as lives do pessoal da noite, né? Porque de aham, manhã pouca gente está estudando a essa hora, quem tá em casa, né? Estica sempre um uhum. pouquinho mais. Bom, pessoal, eu entrei até um pouquinho em cima da hora hoje, mas vamos lá. A gente está fazendo o estudo do capítulo 4. A gente começou ontem aqui com o Fabinho e vamos dar seguimento hoje com o Márcio. Márcio, se apresente aí para o pessoal que não te conhece. Se é que tem alguém, né? Que agora ele tá todo dia aí antenadinho ou Que aqui, nada, ou da UES. lembro. Que é a minha blogueira predileta. É aí, tô arrastando você pro mundo também da internet. Já tá aí palestrante ao vivo. Então, meu nome é Márcio, para aqueles que não me conhecem, muito bom dia a todos e todas. Eu sou frequentador, sou tarefeiro da Casa Espírita Suave Caminho, aqui de Rio das Ostras, e tenho uma amizade muito grande por essa nossa querida Dorinha. E estamos aqui e aprendendo sempre, né? Aprendendo sempre o Evangelho, que é maravilhoso. É Com isso. certeza. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu livro. Márcio tem um desse aqui? Não. Ninguém tem Não, o meu é esse desse aqui. livro. Acho que ele só fez. Olha lá, o dele é diferente também. Será que algum dia alguém vai ter esse livro aqui para fazer comigo? Igual? Eu acho que só foi feita uma tiragem e eu comprei a única. Mentira, tô brincando. Vamos lá. Então, muda um pouco uma palavra ou outra para quem estiver acompanhando de casa, dependendo da edição ou da tradução que vocês estiverem seguindo. Mas não é nada impossível de acompanhar, porque a ideia, a essência é a mesma, tá, gente? Hoje a gente vai falar do item 5 até o item 11, no capítulo intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ok? Então, como o Márcio vai fazer aí a prece final, logo mais, eu vou fazer a inicial para a gente poder começar. Tudo bem? Bom dia, mãe. Até minha mãe deve lembrar do Márcio, do dia que a gente foi no congresso lá no É, Rio. tá no Vamos Rio. lá. Senhor Deus, querido Pai,
nos colocamos nessa manhã com o coração aberto, felizes de mais um encontro, mais uma possibilidade de estudo, de reflexões sadias, rogando a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, nos intuir, nos envolver com suas energias do bem, que a gente possa se sentir renovado. Deus, conhecedor das nossas fraquezas, das nossas lutas internas, sabe que muitas vezes chegamos a esse momento com o coração enfraquecido, mas persistimos, Senhor, pois sabemos que na Tua palavra, na palavra de Jesus, está o bálsamo a nos fortalecer e nos alimentar. E sempre percebemos o quanto somos agraciados, Pai, nestes momentos. Que essas energias que nós vamos desfrutar nessa manhã continuem conosco no decorrer desse dia, nos auxiliando a ter as melhores escolhas, as palavras mais doces e as percepções de onde podemos ser úteis uns aos outros nestes dias, nestes momentos. Deus abençoe a cada lar que nos ouve, onde chegam as nossas vibrações, e continue conosco, agora e sempre, graças a Deus. Muito bem, então vamos lá. Já que eu comecei com a prece, Márcio pode começar com a leitura aí, a gente vai parando quando achar que cabe um comentário. Tá, legal. Nessa primeira parte, que é um relato, né, de João, você normalmente já vai parando ou só quando tiver justamente os comentários de Kardec? Não, pode ir parando, sim, porque na verdade tem comentário em tudo que a gente lê aqui, né? Então, exatamente. Onde você achar que é viável parar para falar alguma coisa. Então vamos lá. Item 5. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus. E lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, assim, já nessa primeira parte, né, esse primeiro parágrafo, a gente já tem muita coisa que a gente pode comentar, né? Em primeiro lugar, quando ele diz assim, né, chamado Nicodemos, senador dos judeus. Então, assim, um fariseu. Então, naquela época, né, os fariseus, e Nicodemos era um deles, eles tinham o poder na terra entre os judeus supremo, porque esses fariseus, eles eram ao mesmo tempo, como se eles fossem o executivo... Minha porta aqui porque os cachorros estão querendo participar. Só um minutinho. E aí eu não escuto nada. Pode falar. Perdão. Não, até para a gente entender, né, essa chegada de Nicodemos a Jesus, ele era uma pessoa que detinha muito poder, porque ele, naquela época, os fariseus, eles tinham o poder de serem o executivo, o legislativo, o judiciário, e eles eram as pessoas que controlavam a religião. Então, os 4 poderes, né, eles detinham. Então, assim, era uma pessoa muito poderosa entre os judeus, era uma liderança. Então, essa liderança já havia notado a importância de Jesus, e quando ele frisa assim, que ele veio a procurá-lo à noite, porque olha como é que nós somos, nós seres humanos, né? Exatamente, apesar dele ter esse poder todo, ele foi à noite porque ele não queria que os outros, né, vissem ou soubessem que ele foi procurar o Messias. Que, com certeza, entre o grupo dos fariseus, tinham aqueles, né, que já estavam se incomodando no sentido de
quererem expulsar o Cristo, porque já estava criando problema para eles, e outros não, outros, como no caso Nicodemos, né, estava naquela dúvida que nós, seres humanos, nós temos, a razão ou o sentimento, né? Ele, de repente, ele já estava naquela ideia, assim, Tem de alguma coisa diferente com esse ter uma coisa homem? isso, é isso. Mas, em compensação, a parte da razão dele, não, as pessoas não podem me ver próximo desse homem, né? Então, Porque assim, ele era mal visto pelo grupo, né? Então, exatamente, né? não tinha uma internet para ele mandar uma mensagem perguntando, só tinha como saber indo lá e Exatamente. falando pessoalmente. E tem assim, na outra linha, né, quando ele fala assim, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele, né? Porque lá no Antigo Testamento já tinha aquela questão de que através desses sinais seria, né, quando o Messias, que já estava sendo anunciado lá no Antigo Testamento, queria vir o Messias. E que o Messias ia ser caracterizado pelos sinais, né? Sim. Ele já reconhecia, né, a grandeza de Jesus ali, Exatamente, né, naquele momento. exatamente. Posso continuar? Vamos lá. Pode. Jesus respondeu, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, essa questão de nascer, que eu acho que talvez seja uma das palavras mais importantes desse trecho que a gente vai estudar, devido à tradução, né? Que ela foi manipulada no sentido de tirarem o sentido da questão da regeneração, da reencarnação, perdão. Porque, na realidade, na tradução original, seria gerar. O gerar foi, nas traduções, foi substituído pelo nascer, porque o gerar subentende-se da gestação. Gerar no sentido de gestar. E para gestar, caracterizaria a questão da reencarnação. Então, nas traduções, foram substituídas pela palavra nascer, porque o nascer, você tem como fazer um link com a questão do batismo. Sim. Né? E aí foi mudado justamente proposital, né? Proposital, exatamente. Tá, seguindo, né? Nicodemos perguntou a Jesus, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí Jesus responde, né? Em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasceis de novo. O espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do espírito. Né? Deixa eu fazer só um parênteses aí, né? Como é que ele já separa o material do espiritual, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é espiritual, né? Não provém da carne. Que o espírito não vem ali, não nasce no momento da concepção daquela matéria física, né? O que vem da Perfeito. carne é carne, e o que é espiritual é espiritual. E aqui, nessa tradução minha aqui do Evangelho, eu não sei na sua, mas não vem uma palavrinha que é vital para o entendimento, que é a questão do amém. Amém, amém. Quando a gente lê o Evangelho do Haroldo, da tradução da FEB, antes dessa resposta do Cristo de em verdade, ele diz assim, amém. O amém quer dizer que sim. Então, assim, quando Nicodemos faz a pergunta para ele, como pode nascer um homem que já está velho, pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer de segunda vez? O Cristo responde, amém.
Ou seja, ele responde, sim, sim, pode. Sim, sim, pode. E ele continua, em verdade, é verdade. Então, é assim, é um outro ponto também que em alguns evangelhos foi retirado propositalmente. Porque é como se eu te fizesse uma pergunta e você me desse uma resposta afirmativa. Sim. Então, é um outro ponto também que, assim, Uma eu não sei confirmação. uma confirmação, exatamente. Aí, seguindo, né? Nicodemos perguntou, como isso pode acontecer? Jesus lhes disse, sois mestres em Israel, e ignorais essas coisas. Em verdade vos digo, que apenas dizemos o que sabemos, e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas, se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Então, assim, ele, né, Nicodemos, apesar de todo o conhecimento, porque ele era um grande conhecedor, né, da religião judaica, ele estudava, ele era a função dele também, né, dessa parte religiosa. Apesar disso, ele não entendia, né, e o Cristo ratifica para ele, né, se você não está entendendo nem as coisas da terra, como é que você vai ter condição, né, pelo menos nesse momento, né, de entender as coisas de Deus? Na verdade, a gente pode até viajar um pouco mais nisso e pensar que talvez, não sei, talvez ele esteja fazendo uma referência daquelas duas asas, né? De que você precisa Também. ter o conhecimento, conhecer a ciência, como é que funciona a matéria onde você vive, ter os conhecimentos de como que as coisas são, para que você passe a ter uma base para entender as coisas de Deus, né? Porque a gente sabe que o Uhum. conhecimento, a ciência, ela está muito ligada à nossa capacidade de interrogar, de Uhum. questionar as coisas e de compreender pela lógica, né? Usando o raciocínio. Então, no meu ver, aí tem essa interpretação Também. ainda também. Uhum. Show. Você vai os 6 ou eu sigo? Fala Como é vocês aí, que... vamos lá. Eu vou. Oi? Item 6. Você vai? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas, naqueles itens 1 a 3 que ontem a gente falou com o Fabinho. Se fosse Uhum. errônea essa crença, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Aí a gente tem uma noção de como que essa possibilidade, né, essa lei da reencarnação, ela é importante, porque são as experiências no nascer e renascer, as experiências que a gente sofre na matéria, desde as nossas diversas transformações, né, desde a nossa criação como princípio espiritual até aqui, nas nossas experiências com a matéria, até agora com o nosso livre-arbítrio, o como que é importante esses processos reencarnatórios para que a gente se depure, para que a gente consiga a cada passagem nossa, a cada ciclo nosso de evolução, para que a gente consiga realmente entender o que é o reino de Deus, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, porque uma única existência é um período muito curto para que a gente consiga vislumbrar o que é o reino de Deus. Maravilhoso essa sua colocação. E também, assim, o que também me chama muita atenção nesse item 6 é assim, quando vocês já estudaram o capítulo 1, né? Que Jesus não veio destruir a lei. E é verdade, né? Quando ele diz aqui que tudo aquilo que não era certo em relação à lei mosaica, ele retirou. Né? Então, assim, essa colocação confirma a questão da reencarnação. Por quê? Sim. Tudo aquilo que nos 10 mandamentos Jesus achava que não era adequado,
ele retirou. Essa parte ele não tirou, por quê? Porque é verdadeira. Né? Ele tirou aquela questão, ele criticou aquela questão de trabalho aos sábados, quer dizer que uma pessoa que está doente, está enferma, só porque é o sábado, eu não vou poder a curar. Então, tudo aquilo que ele julgava que não era adequado, ele retira. E como ele diz aqui, né? Combateu, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Né? Essas tantas outras é justamente aquilo que ele achava que não era Na certo. verdade, muitas coisas também a gente sabe que foram deturpadas por Sim. conveniência da época mosaica, né? De Moisés. Aham. Então, ele veio para colocar as coisas em seus devidos lugares e mostrar o que realmente valia a pena daquilo tudo, o que tinha sentido perante as leis divinas e o que era meramente de interesses materiais, né? Exatamente. Perfeito. Posso seguir? Pode, Vamos lá. pode ir. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do espírito, enquanto, em algumas traduções, a expressão do espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre os evangelhos, assim como isso será um dia constatado sem equívoco possível, né? Então, é em cima do que a gente já falou, né? Da questão da manipulação que foi feita com a Márcio está questão da falhando tradução. ou sou eu? Voltou? Fui eu ou foi Márcio? Fui eu? Eu acho que foi você, não sei. Travou. Mas quem que Travou. travou? Mas só que agora soltou. Pronto. Vamos embora, vai lá, Vamos embora. segue. Vamos seguir. Então, esse ponto, né, esse capítulo 7, né, ele vai falar dessa questão da manipulação. Né? Porque, assim, esse capítulo 4, claro que eu entendo assim, que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra tão maravilhosa, porque é como se fosse um quebra-cabeça, que cada pedacinho desse quebra-cabeça vai se completando. Mas esse 4 também é vital, porque como a reencarnação é um dos pontos, né, um dos pilares da doutrina espírita, esse entendimento que nós temos e que através desse capítulo a gente consegue instruir, consegue compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, é muito importante, porque justamente ele foi e muito manipulado. Até um dos motivos também da própria manipulação é a questão da democratização do poder. Por quê? Naquela época, esses fariseus, os líderes religiosos, eles tinham o poder. E o que a reencarnação faz? Ela mostra que todos são iguais. Porque hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher, hoje eu posso estar detendo o poder, amanhã eu posso ser aquele que o poder vai estar me oprimindo. Então, a partir do momento que a reencarnação, além de toda essa questão que a gente estuda, da nossa evolução espiritual, que é imprescindível, também democratiza, mostra que todos nós somos iguais. Nós somos aquele que foi criado simples e ignorante, e todos vão ter o mesmo processo de crescimento. Um mais rápido, outro mais devagar. Então, assim, eu gosto muito, eu amo esse capítulo 4 também por conta disso. Por nos dar essa certeza de uns.
Só Voltou. porque eu falei que de manhã costuma ser mais tranquilo. Olha, como é que a palavra tem poder, né? Agora Vamos sou lá. eu, né? Agora é Sou você. eu, vamos lá. Item 8. Para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se atentar na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Eles acreditavam que a Terra havia saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que no Gênesis lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, e as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram compreendidas inicialmente. Porque ele quis dizer que tem o nascimento material, né? A construção ali do corpo físico, que ele tem que vir pelos meios físicos, né? Mas que aliado a esse corpo material, há algo além disso, que seria a alma. É muito complicado a gente levar tudo ao pé da letra quando a gente estuda o Evangelho, justamente por conta do contexto, né? Uma coisa que agora para a gente tem entendimento, na época era outro. É como se a gente escrevesse agora, por exemplo, que eu não vou engolir sapo. Eu não engulo sapo. Daqui a, sei lá, 200 anos, se alguém pegar um escrito meu dizendo isso, vão achar assim, será que alguém comia sapo ali onde ela estava, né? A gente tem que tentar entender como que essas pessoas utilizavam as palavras, né? O que sentido realmente elas tinham. Tal interpretação se justifica, ademais, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Esse vai comentar? Pode falar. Não, essa colocação, então, aqui, acho que esclarece, sem a menor dúvida, a questão que a criação é separada, o corpo e o espírito, né? Porque dentro do conceito deles, judaico, seria a criação junto, ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que eles são criados separadamente, ratifica novamente a questão da reencarnação, porque são criações totalmente independentes. Está aqui, ó. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por essas outras palavras, né? O que nasceu da carne é carne e o que nasceu do espírito é espírito. As quais dão exata diferença entre o espírito e o corpo. Ou seja, são criações independentes e sendo que o espírito sendo criado primeiro, porque ele é que dá origem, né? Ele que dá origem a tudo. Sim. Né? Seguimos? Pode ir. Item 8. O espírito sopra onde quer. Não, item 10. Não, o 9. Ah, é, item 9. É o 9. 8 nem. É isso. Foi você. 9. O espírito sopra onde quer. Escutais sua voz. Mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem ou o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o Espírito. Então, assim, esse trecho, né, vai esclarecer para a gente essa dádiva, que é a dádiva do esquecimento. Né? O quanto é maravilhoso
essa questão do esquecimento. Porque você, o quanto, né, como é que nós poderíamos conviver, muitas vezes, nós que cremos na reencarnação, de repente com um familiar que de repente teve um comportamento horroroso conosco em outra reencarnação. Como é que a gente iria conseguir, talvez, conviver com ele? E nós também, de repente, nós tivemos um comportamento tão ruim, fomos uma pessoa que fizemos o mal ao outro, o drama de consciência que nós teríamos, com certeza, iria afetar nessa vida seguinte. Então, esse esquecimento, que é um dos pontos que a doutrina espírita nos esclarece e nos explica o porquê, é uma dádiva. Eu vou falar por mim. Eu nunca tive, não estou julgando, né? A gente conhece pessoas que tentam regressão, que têm curiosidade de saber como foram em outras vidas. Eu não tenho, né? Não tenho a menor vontade. Até porque a própria doutrina espírita nos explica que a gente tem até como saber indícios, né? Pelas nossas tendências, pelas nossas habilidades, né? Pelo aquilo que a gente sabe que são pontos que a gente precisa desenvolver, outros que a gente tem potencialidade. Então, por ali já são indícios, que são aqueles indícios que Deus permitiu que nós tivéssemos, para que nos ajudasse, né? E não que fosse um ponto a nos atrapalhar. Muito pelo contrário. Deus só nos dá aquelas ferramentas que vão ser usadas para o nosso progresso. Jamais para nos atrapalhar. Quer comentar alguma coisa? De vez em quando você consegue perceber, né? Quando você Sim. exercita um autoconhecimento, você consegue perceber que as nossas interações com aqueles que convivem conosco, elas não são as mesmas. Sim. E daí a gente vê que a gente não tem a lembrança do passado, mas que alguma coisa existe, né? Sim. De repente, com algumas pessoas você se dá muito bem, com outras você tem mais dificuldade, sem que na presente existência tenha havido algum conflito real. Eu achei muito interessante até, não sei se alguém viu, o Divaldo teve uma fala esses dias agora, tá lá até entre os últimos vídeos da Mansão do Caminho aqui no Instagram, tem ele contando essa história da família dele, né? Uma história da irmã dele, do pai dele, da mãe dele, com essa questão deles não lembrarem, mas de ter ele, por ser um médium, até que conseguiu ter visões acerca dos fatos que haviam ocorrido ali, mas que se absteve de contar para que não aumentasse ainda mais, né, aquelas energias, que não aumentassem, mas ele nos narra uma história bastante interessante da própria família dele em relação a isso. E aí, quem tiver curiosidade de ver, @Mansão do Caminho, e aí tá lá entre os vídeos mais recentes do Divaldo, ele contando essa história, né? E fala sobre isso, sobre o esquecimento do passado, mas como que, às vezes, aquela carga vem tão grande que transparece de uma forma que as pessoas não sabem explicar de onde vêm aqueles sentimentos, aqueles comportamentos. São justamente esses insights que Deus nos permite ter para que a gente consiga, né, se aprimorar, né? Muitas vezes até no ambiente de trabalho você chega com uma pessoa e você de cara já tem uma certa aversão e outras, como você bem falou, a gente já tem aquela afinidade, né? Então esses pequenos insights que a gente tem que aproveitar e utilizá-lo, né, para resgatar aquilo que a gente precisa, né? Exatamente. O Marcelo colocou aí que lembrar que nem sempre é bom, mas em alguns casos específicos eles podem ser terapêuticos, se eles forem indicados por um profissional sério, né? Então é muito complicado, tem que realmente ter todo um conhecimento, tem toda uma indicação, não é qualquer situação que se tem uma indicação de regressão. Enfim, falo desse comentário para que também as pessoas não achem que, como você falou lá no início, eu não estou julgando quem faça, mas para mim, eu não tenho curiosidade. Mas tem gente que não é nem questão de curiosidade, é questão de desatar nó mesmo. Trauma, né? Pois é. Muitas vezes um trauma, né? Sim. Tá, vamos seguir. Vamos lá. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo.
De todos os modos, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. É outro ponto que é assim, muito claro, né? Não precisa nem ter muitos olhos de ver. Está saltando aos olhos essa questão da reencarnação, né? É. Agora, você, minha querida. Vamos lá, item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois, até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Está lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 12 a 15. É muito complexo, né? Estudar e levar tudo ao pé da letra, porque senão você pensa que você tem que ser violento para entrar no reino de Deus, enfim, você tem que tomar muito cuidado. Mas se você puder extrair daí algo que nos agregue a esse estudo, é a parte justamente que ele fala que João e Elias são a mesma pessoa em fases diferentes, em existências diferentes, né? E é sobre isso que ele está querendo dizer. Exatamente. Não, inclusive, domingo, no estudo que nós fizemos juntos, eu ia até indicar o livro, porque a nossa campanha, né, da SESC de incentivo à leitura, né? Aí eu ia até mostrar aquele evangelho do Haroldo Dutra, da FEB, para incentivar as pessoas. Então, assim, é muito bom para quem gosta de estudar o Evangelho a fundo, segundo o Espiritismo, ter essa obra, né, do Haroldo Dutra junto, porque ele tem uma tradução que não é uma tradução que foi feita. Algumas pessoas pensam assim, é uma Bíblia, entre aspas, espírita. Não. Foi uma tradução que ele fez dos papiros, ele foi até o Oriente Médio, ele foi estudar, ele foi preparar aquilo. E outra coisa, esse trabalho que ele fez, antes dele publicar, ele disponibilizou para pessoas, para líderes de várias crenças, católicos, evangélicos, então, que eles poderiam criticar, sugerir com relação às traduções. Então, é uma obra que eu diria que ela é quase ecumênica, porque não é uma Bíblia espírita, não é nada disso. É uma tradução do Novo Testamento que nos ajuda muito, em cima do que você exatamente está falando. Porque muitas vezes você pega até do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque Kardec, ele transcreveu, né, até para que ele pudesse ser fidedigno e coerente, como ele sempre foi, ele transcreveu aquelas informações das publicações da Bíblia da época para o Evangelho segundo o Espiritismo, sem manipular, porque senão iriam criticá-lo que ele estaria manipulando. Não, ele foi fidedigno. Só que hoje, com essa ferramenta que nós temos, vai nos ajudar bastante o estudo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Então, até eu ia indicar a leitura no final, como a gente sempre faz, mas acabou que a adrenalina é tão grande que a gente esquece, né? Mas é assim. Travou. Oi? Travou. Voltou? Vamos lá. Então vamos para o último. Eu só não estou com o relógio aqui que meu computador travou. Tem problema. São 7h38. A gente ainda tem uns minutinhos então aí. Estamos na reta final. 11. Vamos lá. Item 11. Número 11. Tá. Se o princípio da reencarnação, expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. O mesmo Espírito, né? Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência.
que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Ou seja, ele vem aí mais uma vez fazer aquilo que a gente tinha comentado. Ele não veio destruir a lei, ele veio aprimorar, ele veio dar um novo formato, né? E dizer que aquele Deus tirano, que antes ele era muito vingativo, ele, na verdade, é um Deus de amor, né? De caridade e de brandura, e que esse é o caminho que leva para o reino dos céus, né? E não a imposição, como era muitas vezes na lei mosaica. Exatamente. Não, perfeito. E mais uma vez ele reafirma essa questão de que João Batista era uma outra reencarnação de Elias. Ele vai nessa tecla o tempo todo, ou seja, isso está muito claro. Sinceridade que eu não entendo como uma pessoa de uma outra crença não consiga ter essa interpretação, porque ela está muito objetivo. É quase que matemático essa questão da racionalidade da reencarnação. Basta, né, querer entender, né? Querer ler, né? Na verdade, é a maneira como aquilo te faz sentido para você, né? Para a gente, é assim que faz sentido, né? Para outras pessoas é de outra forma. E é complicado a gente dizer isso, né? Como que a outra pessoa não entende, porque está tão claro. Para a gente é claro. É o tempo. É o tempo. Uma vez, quando a Gleice veio fazer o estudo comigo, né? A gente acabou falando sobre uma coisa muito interessante, que quando tem divergências de opinião, a verdade é sempre a verdade. O que é de verdade, independente das interpretações que cada um possa tomar. E que a melhor coisa que a gente tem que fazer é esperar o tempo. O tempo é que vai dizer, né? Então, assim, se um pensa de um jeito, se o outro pensa do outro, não entre em conflito, espera, porque o que é de verdade é o que vai prevalecer depois do tempo, né? É como Kardec falou, é o que pode ser encarado em qualquer tempo e pela ciência, né? Então, o que é verdade, independente de como cada um interprete. Só um outro detalhe que eu até passei e não me lembrei quando falei, é que quando ele diz que conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura, essa é a religião que ele veio intitular. Isso. Ele não falou que o céu se ganha se você for... uma determinada crença. Se você for de uma determinada crença, se você seguir o dogma A, o dogma B, o dogma C, não. Se você for caridoso, se você for brando, é assim que, independente da crença que você seguir, que você vai alcançar o reino dos céus. Porque o reino dos céus está onde? A gente, para conseguir Deus, está dentro de nós mesmos, né? Até com relação a isso, eu sempre lembro daquela mensagem de Leon Denis, quando ele fala, né, quando as pessoas perguntam se o espiritismo vai ser a religião do futuro. E ele diz que não, né? Na realidade, o futuro das religiões, né, ela não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Por quê? Porque esses pontos que nós consideramos como pilares da doutrina espírita são os pontos que, com o tempo, como você bem colocou, vão começar a ser de entendimento comum a outras crenças. E, além disso, até no hoje, como nós que já estudamos tanto tempo no ERJ, é o que a gente sempre fala, né? Que muitas vezes uma pessoa que possa ser, até não ter nenhuma crença em relação a Deus, ela pode ter um desenvolvimento espiritual muito maior do que o nosso. Sim. A gente pode estar aqui hoje fazendo esse estudo juntos, mas se a gente não colocar em prática,
que vai ter vai ter adiantado, né? Muito pouco, porque pelo contrário, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então a nossa responsabilidade é muito maior, né? Então o que vai, como você muito bem colocou, essa questão da caridade. O que vai prevalecer em última instância é o nosso coração. É, com certeza. Tá. Depois acrescenta: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aí, finalizando com todo esse nosso pensamento, né? E ouça quem tiver ouvidos de ouvir, quem tiver olhos de ver, aqueles que já estiverem espiritualmente maduros para compreender certas coisas, né? E não quer dizer que eu esteja espiritualmente madura, nem você, nem nenhum de nós, em todas as coisas. Mas numa coisa ou outra, a gente já tem um comportamento diferente. Diferente até do Márcio de 5 anos atrás, da Dora de 5 anos atrás. Talvez hoje a gente já lide com algumas situações com amadurecimento. E já tenha olhos de ver situações que antigamente poderiam nos desesperar ou nos causar raiva, ou nos causar um distanciamento entre as pessoas, e, no entanto, esse amadurecimento faz a gente ter os olhos de ver, que são os olhos da alma, né? E não os olhos daquele que vê só o panorama material da situação. Como agora o contexto que a gente está vivendo, né? Quando a gente olha para isso com os olhos do espírito, com os olhos da alma, a gente vislumbra que existe muito mais do que tudo isso que a gente está passando, que isso é só uma vírgula, né? Em toda a nossa eternidade. Mas quando a gente olha só com os olhos da matéria, a gente se desespera mesmo. E muitas vezes a gente sucumbe e olha com os olhos da matéria e se desequilibra e se fadiga. E aí a gente faz uma prece para que os nossos olhos da alma entrevejam a bondade de Deus, entrevejam a esperança em dias melhores, e aí a gente volta a enxergar de novo de um panorama espiritual e consegue se acalmar e retornar à tranquilidade de novo e serenar. Ontem à noite, né, reafirmando isso que você está falando, eu e a Adriana, nós fizemos um estudo com o pessoal do RG1 e fizemos pelo Instagram. A gente manter, eu tentei entrar para assistir, mas eu não consegui. Para tentar manter a chama acesa, né? Para não desmotivá-los, para que eles continuem conosco. E no texto que a gente estudou, foi o texto Esperança, que é uma mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz. E ele fala num trecho lá, que é assim, sempre em relação ao dia seguinte, que, por exemplo, um dia é a noite, mas no dia seguinte nós vamos ter o dia. Que um dia nós temos a flor, mas no dia seguinte nós vamos ter o fruto. Então, sempre a gente vai ter uma esperança de um dia melhor. Sempre ele incentiva nós a termos essa esperança de saber que hoje nós podemos estar, entre aspas, em trevas no nosso planeta, porque muito sofrimento para muitas pessoas, mas nós temos a convicção que se hoje nós estamos nas trevas, amanhã nós teremos um dia ensolarado, maravilhoso, que vai ser o dia do planeta partindo para a regeneração. Então, assim, esse voto de esperança que Emmanuel nos trouxe ontem, que a gente estudou, é isso, né? É a gente estar sempre tendo um olhar positivo. Apesar dos momentos difíceis, a gente ter a convicção do amor de Deus por nós, desse Pai amoroso, e que Ele sempre está nos incentivando, nos impulsionando para o alto. Exatamente, né, como a sementezinha que está naquele local, né? A semente está naquele lugar escuro, oprimida pela terra, mas a semente ela busca o quê? A luz. Ela consegue, né, ultrapassar aquela barreira da escuridão, e quando ela sai, que ela vê o sol, a aceleração do seu crescimento, da busca do alto, é cada vez maior por isso, né? Pela energia, pela claridade, né? Então, acho que esse momento nosso é um momento semente, que nós achamos que nós estamos nas trevas, mas não. Nós estamos nos fortalecendo exatamente como a semente, mas que a gente vai romper
essa barreira do solo e nós vamos enxergar a luz e vamos seguir o nosso crescimento. Nosso e do planeta, né? Então, a Dayana perguntou agora se é possível evoluir sem conhecer a doutrina espírita. E aí eu te pergunto, O que ela perguntou? perguntou lá em Repete. cima, lá em cima. Ah, E tá. aí eu te pergunto, né? Madre Teresa de Calcutá não era espírita. Gandhi não estava professando a doutrina espírita. Será que sou eu que caí? Sou eu ou é o Márcio? Quem caiu aí, gente? Foi Márcio? Gandhi não era espírita, Madre Teresa de Calcutá não era espírita. Quem mais? Buda? Foi Márcio. Márcio caiu. Daqui a pouco ele volta de novo aí pra gente finalizar. Mas enfim, a evolução ela está totalmente, tanto é que ele falou que se ganha o reino do céu pela caridade e pela brandura, né? E não pela crença A ou pela crença B. Deixa eu ver, cadê ele? Ai, ele voltou. Vamos aguardar. Não, tô só ouvindo você, ainda não tô te vendo, não. Puxa vida, caiu. E enquanto ele tá lá, provavelmente ligando de novo o roteador, eu vou só falar, quem vai estar com a gente amanhã é a Marta Carvalhido, a Martinha. E aí amanhã a gente vai estar com ela aqui do 12 ao 16. Não tô te vendo, não. Tô vendo, tô só ouvindo. Não sei as pessoas. Não sei as outras pessoas, mas eu só te escuto. Chama a Rose para acudir você, meu amigo. Sem problema, gente. Sem problema. Vamos. A gente não tá vendo nem escutando, né? Ele vai tentar entrar pelo da esposa dele. A energia hoje da internet aqui ficou um pouquinho mexida. Sem problema. Agradeço muito todo mundo que tá aí com a gente. Não sei se com vocês também é assim, mas tem dia que a gente levanta assim sem muito ânimo, sem muita coragem. Vocês não têm noção de como que esse café está sendo importante nesses momentos. Muito importante. E volto a... Ah lá, Rose. Rose entrou. Vamos ver. Rose. A Rose é a esposa do... Marcelo, mas a gente já acabou, a gente já leu tudo. Agora ia ser Dorinha, só esse final e a surpresa. Mas o Márcio agora, Márcio, eu acho que suas preces vão ficar cortadas, meu amigo. Só tem 5 minutos. Puxa vida, perdemos um tempo aí. não. Mas quando zera, eu acho que ele volta a contar, Dorinha. Não, não zerou, não. Não zerou? Não, porque eu continuei. Então, peraí. Mas se você sair e voltar, ele zera. Mas Só aí para eu não mim. consigo gravar a live. Aí ela não fica, eu não consigo gravar para postar. Ah, entendi. Entendi. Não, tudo bem. Então, agora eu ia cantar, né?
A Oi? música é uma prece. Então, Então cante tá, e com certeza peraí. a música já vai ser a nossa prece, né? A música faz com que a gente Então tá. se eleve. Então deixa eu abrir aqui rapidinho, porque travou tudo. Só um minutinho, por favor. Sem problema. Todo o pessoal dando feedback aí de como que tem sido importante para todo mundo estar junto de manhã aqui. É o que tem muitas vezes sustentado, né? Só um minutinho. Vai dar tempo. Vai, com certeza. Travou tudo aqui. Peraí. Essa é a prova da reencarnação. Eu era o Márcio, agora virei Rose. Entrou pelo da Entendeu? Rose aí. Essa é a prova. Caramba, não tá abrindo aqui, Jesus. Peraí. Sem problema, Márcio. Você vai ter muitas oportunidades de estar aqui com a gente. Estourando o tempo. O importante é que a mensagem foi passada, a gente conseguiu refletir, conseguiu aprender. Uhum. Daiane tá até conseguindo acordar cedo para acompanhar a gente aqui. Olha lá. Travou tudo aqui. O pessoal já está até despedindo da gente, ó. Já tá todo mundo dizendo obrigada, obrigada. Só botando pressão, né? Tentando abrir aqui, peraí. Abrindo aqui o computador. Se por acaso encerrar, já fica aqui o nosso desejo de que todos tenham um excelente dia e que a gente possa estar em estado de prece durante todo o dia, né? Que a gente continue unidos aí pelo pensamento. Se a gente não conseguir fazer a prece aqui, que cada um, ao terminar, faça a sua própria prece. E fiquem tranquilos que o Márcio, eu vou obsidiar ele muito mais vezes para a gente estudar junto aí de novo. A Rose também. Vai dar tempo, peraí. Tanto faz, os dois são um só, né? Como a gente já viu aí. Sem problema, Tá Márcio. abrindo. Fica tranquilo. Fala qual que é a música. Vamos cantar a capela. Será que eu conheço? É aprendiz, peraí. Então vamos lá. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. E assim, Jesus, agradecemos por essa oportunidade desse estudo, possa nos fortalecer hoje e sempre. Graças a Deus.